Bom, gente, com muito prazer recebo aqui em meu canal o professor Dr. Jorge Vieira. Ele é bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Tem formação acadêmica em Filosofia pela Fundação João Pinheiro e Teologia pela PUC, ambos no Rio de Janeiro. Mestre em Desenvolvimento Local pela Universidade Católica Dom Bosco, do Mato Grosso do Sul. Doutor em Letras e Linguística pela PUC Minas e pela Universidade Stendhal Grenoble-Troyes, na França. Possui diversos prêmios e participa de diversos projetos ligados à área acadêmica. O tema de hoje, dessa nossa segunda dupla, é sobre a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. Professor, o senhor e eu somos privilegiados em poder sair do Brasil em diferentes oportunidades, seja trabalho ou por lazer. Então, a gente pôde sentir na pele como que era dado o tratamento ao povo brasileiro, a receptividade que a gente tinha quando se chega, por exemplo, se chegava, né? Porque hoje a coisa eu não sei como é que está. Chegava-se numa Espanha, numa França, numa Alemanha, enfim. Existem casos isolados de preconceito, xenofobia ou discriminação racial contra o nosso povo, porém, isso também existe aqui no Brasil, né? Pois a gente sabe que a xenofobia é um mal global, digamos assim. Porém, professor, com o advento do atual presidente da República, nas eleições presidenciais de 2018, o Brasil sinaliza para o mundo uma mudança brusca na relação diplomática, alinhando-se ao imperialismo norte-americano. E, de certa maneira, ajoelhando-se, dizendo amém a tudo que o ex-presidente Donald Trump queria. Em um processo assim de humilhação jamais visto na história do nosso país. A questão é a seguinte, professor: o senhor acha que essa ranhura da imagem do Brasil piorou ainda mais com a chegada da crise sanitária produzida pelo Covid-19, devido à inépcia do governo? O senhor acha que isso arranhou ainda mais a nossa imagem? Gabriel, boa noite. Boa. Dizer que estamos aqui pela segunda vez. Espero que tenhamos uma série de encontros, né? Para discutirmos os temas da conjuntura, temas fundamentais para que a gente possa compreender a realidade em nível nacional e internacional, né? E por que não dizer em nível local, né? Que é extremamente importante. Dizia Lévi-Strauss, né? O antropólogo, sociólogo francês, que a história da humanidade é marcada profundamente pelo conflito entre global e local, né? Então, me fez lembrar dessa passagem nesse momento. Olha, Gabriel, com muita sinceridade, e os que nos acompanham, com muita sinceridade, veja, nós, como você disse, que eu fiz o meu doutorado na França, na Universidade de Stendhal, em Grenoble, né? Mas a gente estando na Europa, a gente tem a oportunidade de viajar com a maior facilidade, né? E aí eu visitei outros países também, como a Itália, Portugal, Suíça. Inclusive na Suíça, em Genebra, eu tive a oportunidade de conhecer. Foi um momento muito importante para mim, do ponto de vista da formação, que eu visitei a casa onde nasceu Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, porque naquele momento a Europa estava, e especialmente a Suíça, mas toda aquela região, que ele teve uma influência muito grande, inclusive passando, né, em Grenoble,
e outras universidades. Rousseau foi uma figura extremamente um expoente em várias áreas do conhecimento artístico. Então, eu tive a oportunidade de conviver, de viver e de ver várias realidades, né? E eu posso te dizer o seguinte: o grande problema, em primeiro lugar, para a gente, porque senão a gente limita o problema ao Brasil. Nós estamos vivendo, na verdade, uma grande crise internacional. O que eu chamo, né, como você também falou no meu currículo, eu tenho formação filosófica e eu até brinco que eu sou um filósofo tupiniquim, né, aqui brasileiro. Então, na verdade, como pensador, dentre outros também, eu chamo o que nós estamos vivendo de crise da modernidade, né? A modernidade constituiu, a partir de bases científicas e tecnológicas, constituiu uma sociedade com bases sociológica, antropológica, filosófica e científica, em geral, a partir de uma concepção da ciência clássica, que é principalmente tendo como base a matemática e a física quântica, né? Desculpe, a física mecânica. Ora, essas bases foram, ao longo da história, foram trazendo, além de grandes avanços científicos e tecnológicos, obviamente, trouxeram também grandes problemas. E esses problemas foram grandes, obviamente, a tamanho da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o desmatamento, o assoreamento de rios, destruição do meio ambiente de forma mais geral, enfim, um impacto muito grande. E o que acontece? A escola de Frankfurt, Habermas, Horkheimer e outros, trouxeram essa problemática já da crise da modernidade, trabalhando duas questões: a razão instrumental e a razão crítica. Ou seja, a razão instrumental foi que a nossa racionalidade se submeteu a esse pensamento mecanicista, né? Esse pensamento estático. E os filósofos e sociólogos da escola de Frankfurt, eles exatamente apontaram para uma saída extremamente importante, de buscar uma consciência crítica para a construção de uma nova sociedade, numa perspectiva da emancipação política, social do ser humano e a proteção do meio ambiente, né? Então, o que eu quero dizer com isso, esse resgate filosófico, histórico? Nós estamos vivendo uma crise internacional, tá? Agora, dentro desta crise internacional, surgiram movimentos de direita, de extrema-direita, né, que se organizaram e acabaram tendo força política, como é o caso da Holanda, que o primeiro-ministro é de extrema-direita, como foi o caso recente dos Estados Unidos, com Trump. Ou seja, eles canalizaram essa concepção supremacista, preconceituosa, discriminatória, etc. Ora, o Brasil, que a gente esperava que não entrasse nesse ambiente, até porque, ideologicamente, sempre o Brasil foi tratado pelos intelectuais,
pela mídia, como a democracia racial, né? Todo mundo no Brasil vive, é o país da união, é o país onde todo mundo está unido, está junto, tal. Eu sempre discordei, né? Sempre me posicionei contrário, desmitificando essa visão da democracia racial. Eu sempre disse, quem foi ou é meu aluno sabe que eu trabalho isso, desconstruindo essa visão ideológica, que ela não é real, ela não existe. O Brasil, ao contrário, foi construído de uma forma extremamente elitista, aristocrata, subjugando indígena, subjugando, espoliando, expulsando, matando indígena. Em 1511, já tinha no Brasil 5.000 indígenas escravos. Então, quer dizer, o Brasil não nasce dessa amizade, dessa comunhão, nasce da exploração, nasce da colonização, da imposição dos europeus, e mais diretamente Portugal, sobre a população nativa. Depois foram buscar os negros. 350 anos de escravidão, né? Teve um aluno meu de jornalismo que eu orientei o trabalho de conclusão de curso, e a pesquisa dele foi exatamente sobre a democracia no Brasil. E ele identificou no trabalho que o Brasil, em toda a sua história de 521 anos, o Brasil viveu mais sobre o regime de ditadura ou militar ou civil do que da democracia. Está entendendo? Então, é uma constatação muito importante. Então, o que acontece? Trazendo concretamente, agora dando a resposta para a sua pergunta, objetivamente, não foi, eu posso te dizer com absoluta convicção, não foi a pandemia que trouxe essa visão da Europa, dos Estados Unidos, dos outros países sobre os brasileiros. Não. Na verdade, o problema eu identifico com muita clareza a partir de 2013, quando a elite, no conluio de juiz, o Sérgio Moro, procuradores, a Avenida Paulista, né? Quando eu falo Avenida Paulista, é o grande empresariado que está abrigado na Avenida Paulista, na Faria Lima, o mercado financeiro, a mídia, que manipularam a sociedade e construíram o golpe no Brasil, o golpe parlamentar em 2016, tirando a Dilma Rousseff, presidente eleita, arrancando do poder. Ali foi um sinal bem claro de que a elite não concordava com o que estava acontecendo. Por exemplo, diminuição da desigualdade social, o movimento gay, o fortalecimento do movimento LGBT na luta pelos seus direitos, os movimentos feministas na luta pelos seus direitos contra o machismo, né? Então, na verdade, os movimentos sociais que avançaram com as políticas públicas do governo Lula e do governo Dilma, né, principalmente no seu primeiro mandato, foram violentamente atacados os direitos dos trabalhadores, os direitos da sociedade garantidos na Constituição Federal. Então, o golpe usou como argumento contra a corrupção, onde nós sabemos que
ninguém mais do que está tudo explicitado pela sociedade, o envolvimento de Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, do Michel Temer. E, na verdade, esses 2 anos aí de Michel Temer preparou o caminho para Bolsonaro. Então, o atual presidente da República é eleito nesse contexto e é o que eu sempre digo. A pandemia só fez explicitar um problema que ocorreu fundamentalmente, o que Gessé de Souza chama de a elite do atraso, né? Então, na verdade, a pandemia, na verdade, explicitou, como eu disse, as raízes profundas do preconceito, do etnocentrismo, do desrespeito aos direitos do cidadão, da cidadã. Na verdade, é isso. E, pela política implantada pelo atual presidente da República, claro que a pandemia explicitou, como eu disse, também provocou uma reação no cenário internacional, óbvio, vários países se posicionando em não receber brasileiros, claro, com a falta de políticas públicas em defesa da imunização da população, da compra de vacina, do isolamento, do lockdown necessário. Então, foi um elenco de ações perversas que provocaram também a reação em nível internacional. Veja um exemplo bem concreto, falar nessa questão da pandemia. Era o caso dos Estados Unidos. Com o ex-presidente Trump, né, o índice de mortalidade de pessoas infectadas nos Estados Unidos era altíssimo. Com a eleição do Biden, o número reduziu, a maioria da população, né, está sendo vacinada em tempo recorde, está entendendo? Então, a questão, efetivamente, dos Estados Unidos está se encaminhando para a solução, enquanto que o Brasil está se aprofundando, né? E tem aí esse maluco, né? Que é o Ernesto Araújo, que comanda as relações internacionais. Agora, não podemos pegar o Ernesto Araújo como bode expiatório, porque, na verdade, ele representa a política de Bolsonaro. Está entendendo? Então, porque as pessoas acabam identificando quem está à frente de uma pasta. Por exemplo, o Pazuello. Saiu o Pazuello, veio o Queiroga, mas a política vai ser a mesma. Eles vão dar uma recapeada para iludir a população, mas a política é a mesma de desrespeito, de falta de utilização da ciência no processo de estancamento e da solução definitiva para o problema dessa pandemia, coronavírus. Professor, uma próxima questão aqui, o senhor é teólogo também, e o governo federal, ele fala, né, em transferir, mais uma vez, fala-se em transferir a embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Porém, essa decisão, né, será tomada por pressão de grupos evangélicos, que são uma das bases eleitorais do presidente da República, o Bolsonaro. Isso cria para o nosso país um conflito direto, né, direto entre judeus, né, e cristãos, que, sem dúvidas, irá afetar também as nossas exportações, diretamente as nossas exportações, uma vez que no Oriente Médio, os judeus formam uma maioria, isso todo mundo sabe.
né? E a gente observa, mais uma vez, assim, essa estratégia do Brasil em querer se meter nas questões internacionais de uma maneira, assim, absurda. Como que o senhor, como teólogo, vê essa exigência, vamos dizer assim, dos grupos evangélicos brasileiros se metendo dentro da política externa nacional, querendo empurrar a goela abaixo essa transferência de embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, uma vez que a gente sabe que, eu não sei se o senhor já esteve lá em Israel, mas eles não, muitos israelenses sequer sabem quem foi Jesus Cristo, né? O grande Cristo deles é Maomé. Então, fica complicado. O que o senhor acha sobre essa? O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Olha, na verdade, para ser justo com a questão, Gabriel, não só são os evangélicos. Tem católicos, um grupo muito importante de extrema-direita dentro da Igreja Católica também. Tem os carismáticos, né? Ligados à Canção Nova. São vários grupos. São vários grupos. Então, quer dizer, o Bolsonaro tem um apoio dentro da religião de setores evangélicos e setores católicos. Está entendendo? Agora, eu posso te dizer, Gabriel, que, infelizmente, esse conteúdo, e aí eu estou falando mesmo como teólogo, esse conteúdo que é defendido por esses grupos, eu não o reconheço na mensagem de Jesus Cristo, com absoluta convicção. Por quê? Ora, Bolsonaro defende a liberação de armas. Você pode ter, pela vontade dele, até 60 armas dentro de casa. É um arsenal. Então, se você pega, Jesus pregou o quê? A paz, o amor. O principal mandamento de Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que você vai amar o próximo de arma na mão? Não tem lógica. Depois, Jesus Cristo foi um homem que conviveu com os simples, fortaleceu os pequenos, viveu com prostituta, no sentido da relação interpessoal, com cobradores de impostos, pescadores que não valiam nada para aquela sociedade. Então, ele optou por segmentos que eram excluídos socialmente. Enquanto que a política de Bolsonaro fortalece o capital internacional, como é que Jesus vai estar nessa lógica? Então, essa relação, na verdade, desses segmentos que se dizem cristãos, na verdade, é uma concepção ideológica de extrema-direita que vê em Bolsonaro o seu representante, né? Então, jamais Jesus Cristo tratou uma mulher com desdém. Jamais Jesus Cristo torturou alguém e defendeu alguém para torturar. Jamais. Ele foi torturado pelo poder romano, entendeu? Com o apoio de religiosos, os fariseus, por exemplo. Então, quer dizer, esses grupos andam na contramão da mensagem de Jesus Cristo, com absoluta convicção, né? Então, essa defesa, é pura
é por interesse político, econômico e ideológico. Tem nada a ver com Jesus Cristo, nada a ver com o que os discípulos de Jesus Cristo pregaram. É puramente interesse mercadológico. Perfeito. Professor, sobre a nossa querida e velha América Latina e as relações com os nossos irmãos, a nossa imagem, né, como sempre, sendo destruída, denigrida, né, quando o Brasil insiste, através do, do, desse, desse, desse chanceler, né, o Ernesto Araújo, que o Brasil precisa se envolver nas questões da Venezuela, né? Inclusive, ele diz, na ONU, quando o Brasil votou pela primeira vez contra os embargos, né, que eram feitos a Cuba, então o Brasil vai lá e diz que Cuba é o principal esteio do regime do Nicolás Maduro. O senhor concorda com essa intromissão do nosso país nos assuntos internos da Venezuela ou de qualquer outro país que seja aqui da América Latina? Olha, obviamente que não, né? E eu vou te dizer por quê. Porque também nós não queríamos que eles tenham qualquer intervenção em relação ao Brasil. Agora, o problema da Venezuela é um problema da geografia, da geopolítica estadunidense. O que interessa, principalmente, é o petróleo. E o Brasil, com o Bolsonaro, tornou-se subserviente aos interesses dos Estados Unidos, se submete a esse vexame de estar brigando por uma coisa que não tem nada a ver com o Brasil. Na verdade, de uma forma bem simples, é isso. O Brasil se submeteu, né, como dando-se de bandeja a política nefasta do Trump, né, e aí ficou falando esse monte de besteira, como foi o caso. Ainda bem que tudo que Bolsonaro defende não tem futuro. Ele um Não negócio vinga, impressionante. não Para nossa vinga. sorte. Para nossa sorte. Veja, só tem uma coisa que foi um azar. Infelizmente, mas que eu vou dizer daqui a pouco. Ele apoiou Trump perdeu. Ele apoiou o golpe na Bolívia, Evo Morales, o partido de Evo Morales voltou ao poder. Ele apoiou na Argentina o Macri, o Macri perdeu. Enfim, onde ele apoiou, perdeu. Então, para nossa sorte, eu te digo mesmo, graças a Deus, não teve futuro o apoio, inclusive aqui no Brasil, nas eleições para prefeito, foi a mesma coisa, onde ele apoiava, perdia. Agora tem um problema. Ele veio para Alagoas e vestiu a camisa do CCA e o CCA perdeu. Aí foi o que eu não. Aí foi o meu azar, né? Foi azar para a gente azulino. Infelizmente, quando ele chegou em Alagoas, junto com o Collor, e Collor deu a camisa do CCA e ele vestiu, eu disse, pronto, pode ficar certo que o CCA vai perder. Não deu outro. Então, para o nosso azar azulino, aconteceu isso, mas para a sorte da política latino-americana e a política brasileira, onde ele bota o dedo, ele perde. Pois é, professor. Mais uma questão aqui para a gente. Essa relação do Brasil com a China, que não deixa de ser recente, a gente vê casos assim
terríveis da xenofobia praticada, inclusive, por um dos filhos do presidente, chamando a China aí de tudo quanto é termo pejorativo, né, por conta dessa união China-Butantan, por conta das vacinas e tudo mais, a gente observa que não se sustenta, até porque a China é uma das maiores parceiras comerciais que a gente tem aqui no Brasil. Então, veja lá, assim, tal qual acontece com a Venezuela, ao contrário, né, do que acontece da Venezuela, porque na Venezuela é uma tentativa de invadir o espaço do nosso irmão, do nosso país irmão. Já na China, é essa questão mais do embate mesmo por palavras, até por conta da distância e tudo mais, então há esse embate por palavras e tudo mais. O senhor o que o senhor tem a dizer sobre essa questão? É evidentemente que quem sai perdendo com tudo isso seremos nós, porque a China hoje, sem dúvida, é uma das maiores economias do mundo, né? E se o Brasil continuar no passo que está, vai ficar para trás. Então, como que o senhor analisa essa relação China-Brasil no campo diplomático? Isso. Olha, a primeira coisa, Gabriel, nós fazemos parte do BRICS, né? São os países em desenvolvimento, África do Sul, Brasil, África do Sul, Rússia, China Índia. e Índia. Índia. Perfeito, Isso. obrigado. Nada. Ora, se nós tivéssemos um outro presidente, o problema da nossa vacina já estava sobrando. Pode ficar certo. Ou nós teríamos resolvido com a Rússia, com a Índia e com a China, sem nenhum problema. É um dos Quer dizer, parceiros. os parceiros, a prioridade seria para o Brasil. Então, a primeira coisa do desastre dessa política nefasta internacional a consequência vem para a população, né? Isso é uma primeira coisa. Segunda coisa, recentemente, eu acho que a semana passada, é bem recente, os presidentes da Câmara e o do Senado, Arthur Lira e o Pacheco, foram a São Paulo. E, na volta, eles mandaram um recado para Bolsonaro. Ou Bolsonaro se enquadra, ou Bolsonaro vai sofrer um impeachment. Por que isso? Porque o mercado não aguenta mais. O próprio mercado das elites que apoiaram o Bolsonaro, a conta já chegou. Esse é o grande problema. Então, o próprio mercado já mandou um recado direto. O Lira usou que estava dando o cartão amarelo, né? Então, já mandou o recado com muita clareza. Ô, Bolsonaro, muda, ou pelo menos não faz tanta besteira, ou os caras vão puxar mesmo e decidir tirá-lo, arrancá-lo do poder. Porque a conta já chegou para as elites. Já tinha chegado para os pobres, classe média está ficando pobre, que a classe média está achando que era rica. E aí agora se deu conta que é pobre também, e o pobre se deu conta que está na miséria. Mas a conta já chegou, como eu disse, para a elite também, e a elite como a elite é poderosa, já mandou o recado para Bolsonaro. Por isso que ele mudou o ministro da Saúde, vai ter que mudar o Ernesto Araújo com essa política destrambelhada fascista aliás, todos as lideranças brasileiras de bom senso têm dito que o Ernesto Araújo é o pior diplomata na história brasileira, né? Então, quer dizer, é uma política de extrema direita nefasta na relação internacional. Ou muda, ou, se não, quem muda é o próprio presidente da República.
Professor, se encaminhando agora para o nosso final, uma última questão. O senhor acha que o Brasil irá recuperar a sua capacidade diplomática novamente? E, se a resposta for sim, quando será essa recuperação, professor? Pois é, o Brasil tem uma história da diplomacia reconhecida em nível internacional. Grande Rio Branco, hein? Hã? Grande Barão do Rio Branco. Isso, a relação do Brasil com os outros países é uma relação histórica. Nunca se viu, nem no período da ditadura militar, isso. Né? Agora, com muita objetividade, essa política, de fato, só vai ser resgatada com o fim do bolsonarismo, com o fim do atual presidente. Porque ele vai mudar o Ernesto Araújo, mas não muda a política, como mudou o ministro da Saúde, o Pazuello, mas não mudou a prática e a concepção política do Bolsonaro. Então, porque quem comanda essa política é Jair Bolsonaro. Então, a previsão da gente começar a resgatar a dignidade do povo brasileiro, resgatar as práticas democráticas e as relações internacionais só a partir de 2022. Perfeito. Professor doutor Jorge Vieira, meu grande amigo, olha, muito obrigado por estar comigo nesta segunda dupla, a nossa segunda dupla. Na segunda-feira que entra, né, que vem, a gente vai estar novamente reunidos, se Deus quiser, para discutirmos mais um tema aí de relevância para a nossa sociedade, para o nosso país. Pode fazer suas considerações finais, se despedir da turma. Beleza, e eu quero agradecer e dizer ao público todo que estamos abertos e vamos dar continuidade, que queremos refletir os principais problemas da sociedade brasileira, que é muito importante. Nós só vamos conseguir construir um Brasil, de fato, um Brasil onde respeita as diferenças, onde respeite e mude, respeitar, porque não adianta só respeitar, é preciso respeitar e incluir a maioria da população de uma forma digna, de uma forma respeitosa e acabar cada vez mais com a desigualdade social. É isso que eu digo para você e para todos, que vamos, com muita seriedade, discutir, refletir e agir na transformação dessa sociedade. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço, professor. Até a próxima, até segunda-feira que vem. Boa noite a todos. Tchau, tchau.